Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula aí, uma videoaula dessas de reposição da greve. Mas essa aula, ela é um pouco especial e diferente, porque essa aula está sendo gravada só para o segundo ano A de contábeis. E ela, na verdade, surgiu de uma promessa, né, que eu tinha feito para vocês, que é dar uma aula sobre a diferenciação entre lei complementar e lei ordinária, por causa do questionamento do Juliano com relação à prova do primeiro bimestre ainda, tá? Com relação à questão de número 3, que pedia para que vocês assinalassem todas as exceções à regra geral de instituição de tributos por lei ordinária. Eu entendi como questão correta, como alternativa correta de letra B, né? Porque na minha visão, no meu entendimento, depois a gente vai conversar sobre isso, os tributos criados por lei, instituídos por lei complementar, são 4. A Constituição é bem explícita nisso, não tácita, né? São os impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições sociais previdenciárias residuais. Já o Juliano entendeu que a questão correta seria de letra C, e foi essa que ele marcou na prova, certo? E por conta disso a gente veio ali, ele questionou, procurou, diligenciou junto à prefeitura de Tarumã, porque no município de Tarumã o ISS foi instituído por lei complementar, certo? Então, na visão do Juliano, os tributos todos podem ser instituídos por lei complementar. Então, vamos lá. Tentar terminar essa discussão. Na verdade, eu gostaria já de adiantar que no direito não há certo e errado, né? Não é uma ciência exata por excelência, é uma ciência social aplicada, assim como as ciências contábeis. Então não há, nunca há, né, no direito o fechamento e encerramento de uma discussão. O que a gente vai tentar aqui é esclarecer o que aconteceu e por que eu considerei a letra B da questão 3 como correta, e a diferenciação, então, entre lei complementar e lei ordinária, e a importância da lei complementar em matéria tributária, que na verdade é esse, então, o nome da matéria, né? Bom, então a gente precisa fixar o conceito do que seria lei complementar, com base no artigo 59 da Constituição Federal, certo? Então, lei complementar e lei ordinária de forma geral, não só em matéria tributária. O que é uma lei complementar, né? São leis integrativas de normas constitucionais. Possui o requisito ontológico formal. O que é esse requisito ontológico formal? Tem que ter, então, a junção, para que seja uma lei complementar, tem que ter a junção dessas duas características aqui, característica formal e característica material. A característica formal de uma lei complementar tem que ter um quórum especial para aprovação, maioria absoluta, está no artigo 69 da Constituição, ou seja, mais da metade de todos os membros daquela casa. O requisito material de uma lei complementar, para que possamos chamar de lei complementar, é matéria expressa exigida pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição tem que dizer que aquela matéria deve ser tratada por lei complementar. Se ela não disser, onde que nós chegamos? Numa lei ordinária. Certo? Então, lei ordinária, ela serve por exclusão para as matérias que não foram reservadas à lei complementar. O que a Constituição não reservou à lei complementar vai ser instituído por lei ordinária. Beleza, até aqui tudo bem. Poderia encerrar a questão aí, poderia terminar a discussão e dizer que é a letra B da questão 3, pronto, acabou por conta disso? Não, a questão é muito mais profunda. Tratar de lei complementar em matéria tributária são discussões homéricas em direito tributário, na doutrina de direito tributário. Porque você tem lá a corrente dicotômica, tem a corrente tricotômica com relação ao que é reservado à lei complementar em matéria tributária. Então vamos mais adiante. Ainda sobre lei complementar, pessoal, elas têm um campo de atuação restrito, tá? E exclusivo, não podendo ser objeto de medidas provisórias. Não sei se eu já falei isso para vocês em sala de aula. Isso está no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º e 68, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tudo aquilo que for matéria de lei complementar,
não pode ser manejado por medida provisória. Medida provisória vocês também já sabem o que é, porque eu já, acho que no primeiro bimestre ou no nosso segundo bimestre, a gente teve uma matéria, né, sobre normas introdutórias de direito tributário, e eu expliquei para vocês que medida provisória é algo de exclusividade do presidente da República, sendo entendimento jurisprudencial de que é possível medida provisória estadual. O governador do estado, por exemplo, o governador do estado do Paraná pode editar uma MP, uma medida provisória, certo? Se a Constituição do estado, daquele estado da federação, autorizar. Mas, a princípio, a medida provisória é um instrumento reservado ao presidente da República. Tá, beleza. Outra coisa sobre lei... Então, voltando aqui, perdão, só quero fazer um parênteses. A gente tem que os empréstimos compulsórios são instituídos apenas por lei complementar. Então, eu não posso ter a instituição de um empréstimo compulsório por meio de medida provisória. Porque aquilo que se eu estou falando que essa matéria é reservada à lei complementar, já exclui a possibilidade de MP, de medida provisória naquela matéria, certo? Beleza. Outra coisa importantíssima, e isso vale para todos os instrumentos normativos abaixo da Constituição, todos os instrumentos normativos infraconstitucionais, assim como todos eles, né? A lei complementar também não é diferente, ela não pode modificar a Constituição Federal, ela só pode completar a Constituição Federal, jamais modificá-la. Por isso o nome lei complementar, porque lei complementar é aquela que complementa a Constituição Federal. Beleza. Então tá, até aqui tudo bem. A gente tratou então da diferenciação entre o que seria lei complementar, de uma forma geral, e lei ordinária. E aí a gente vai ter que entrar, para dirimir essa questão de uma vez, nós vamos ter que entrar no âmbito realmente do direito, da lei complementar em matéria tributária. Onde que a gente acha o que é reservado à lei complementar em matéria tributária? Não está lá só no artigo 148, não está só no artigo 154, não está só no artigo 195, certo? Não está no artigo 153, não me lembro o parágrafo de cabeça, que é o que fala sobre o imposto sobre grandes fortunas, que tem que ser instituído por lei complementar também. Não estão só nestes artigos da Constituição o que é reservado à lei complementar. Na verdade, o artigo mais importante da Constituição sobre lei complementar em matéria tributária é o artigo 146, que diz que cabe a lei complementar. Então, de forma resumida, peguem a Constituição, tá? Para vocês acompanharem palavra por palavra o que quer dizer aqui, né? Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, né? Entre os entes federados. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar nós vimos no primeiro bimestre. Lembra? Legalidade, princípio da irretroatividade ou retroatividade tributária. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar são tratadas por meio de lei complementar. Tá? E normas gerais em matéria de legislação tributária. Aí, especialmente, sobre aí vem as alíneas. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu falo em lei complementar em matéria tributária, eu estou falando em lei complementar federal. Tá? Não confunda. Existe lei complementar estadual e existe lei complementar municipal. Existem. Esses instrumentos normativos existem em todas as esferas. Só que quando eu estou falando em lei complementar em matéria tributária, eu estou falando em lei complementar federal. Porque se a gente estivesse falando de uma lei complementar estadual, municipal, porque se eu fosse ter uma lei complementar por parte de cada estado, cada município, para complementar uma lei complementar que na verdade é da União, não faria o menor sentido. O artigo 146 fala de uma lei complementar federal, tá? Que vai ter vigência em todo o território nacional, certo? Então, qual é a nossa lei complementar? Que institui normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive definindo tributos e suas espécies.
É o CTN. No CTN vocês vão encontrar todos os tributos tratados na Constituição Federal. Mas isso não dispersa e não tira a competência de cada um dos entes federados, como nós vimos no terceiro bimestre, para a instituição de tributos. Então, é de competência. É de competência dos municípios, o ISS, o ITBI e o IPTU. Quem disse isso? A Constituição, no artigo 156. O que diz a Constituição Federal no tocante ao ISS? Ó, os impostos dos municípios, compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155.2, que é o ICMS. Então, que nós temos dois tipos, nós temos dois tributos que incidem sobre o mesmo fato gerador, que seria serviços, né? Então, ICMS, mercadorias e serviços, e ISS, serviço de qualquer natureza. Só que para que não haja uma bitributação, a gente precisa definir quais são os serviços que serão tributados por ISS e quais são os tributos os serviços que serão tributados por ICMS. Quem faz isso? Lei complementar. É uma lei complementar federal com vigência em todos os estados da federação, em todos os municípios, que vai dizer para cada estado e para cada município o que é matéria de ICMS e o que é matéria de ISS. Então, quem faz isso? Uma lei complementar federal, que é a Lei 116 de 2003. Tá? Estão vendo aqui? Essa é a lei que dispõe sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza, de competências dos municípios do Distrito Federal e da outras providências. Essa lei, o Juliano me trouxe essa lei um dia em sala. Essa lei aqui, não confundam a Lei Complementar 116 como a lei que institui o ISS em cada município. Essa lei aqui, ela traz quais são os serviços tributados pelo ISS, certo? Porque os serviços tributados pelo ICMS já estão definidos no artigo 155.2 da Constituição Federal. Beleza. Então, até aqui tudo bem. Eu acho que a gente consegue entender bem a seguinte questão. A Constituição Federal é bem explícita com relação ao seguinte: eu preciso de lei complementar em matéria tributária para instituir tributo e para dispor sobre conflitos de competência, regular limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, que tenha essas funções aqui e mais essas, tá? Aqui nós temos o parágrafo único do artigo 146. Gente, isso aqui, né, o inciso 3º do artigo 146 é o CTN, tá? Então, não é lei complementar que institui os tributos que não estão no rol de exclusão da Constituição. Não é lei complementar que faz isso. Não é lei complementar que institui o ICMS, que institui o IPVA nos estados. Aí você vai falar assim pra mim, pô, então o que acontece lá no município de Tarumã, o que acontece em outros municípios? E a título de pesquisa, eu trouxe para vocês, por exemplo, o site da Prefeitura de São Paulo, certo? Aqui nós temos a lei em São Paulo, no município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tá? A Lei 13.476 de 2002, que altera a legislação do imposto sobre serviço de qualquer natureza e tal. Essa aqui é a lei do ISS do município de São Paulo, certo? Para que seja lei isso aqui, por que eu sei que isso aqui é uma lei ordinária? Porque para que seja lei complementar, precisa vir na frente assim, lei complementar número tal. Quando a lei ela é apenas acompanhada de lei e número, sem o vocativo complementar, eu sei que é uma lei ordinária. Porque, via de regra, todos os tributos são instituídos por lei ordinária. Se for por lei complementar, precisa estar aqui, ó, lei complementar. Certo? Deixa eu voltar aqui. Como que eu sei disso? Ó, fui aqui no site do município de São Paulo e imposto sobre serviço de qualquer natureza. Aí tem leis.
Aí aqui eu sei que é uma lei ordinária, e aqui eu sei que é uma lei complementar. Essa lei complementar 116/2002 é essa daqui, que nós já vimos. Ela é federal e ela precisa ser observada por todos os municípios, porque é essa lei que traz quais são os serviços tributáveis por ISS. Qual que é a confusão aqui? O que aconteceu em Tarumã? O que acontece em outros municípios menores, né? Pessoal, encaminhando aqui para o final, o que aconteceu lá no município de Tarumã, né? Revendo lá o e-mail que eu mandei para vocês, o Juliano colocou que a lei complementar que instituiu o ISS no município de Tarumã foi a lei complementar 135 de 94. Essa lei complementar lá, ela é o Código Tributário Municipal, certo? Então não pode ter sido ela que instituiu o ISS, porque você precisa de uma lei específica só sobre ISS, ou só sobre IPTU, só sobre o ITBI para instituir cada imposto. E aí, eu disse lá no e-mail que a lei 583/2003 ela é uma lei ordinária, então, portanto, no município de Tarumã, o ISS havia sido instituído, então, por lei ordinária. Ele falou que não, que ela altera, essa lei ordinária, ela altera a lei complementar 135 certo? 135 de 94. Tá. O que acontece aqui? Já falei isso aqui pra vocês nesse e-mail, né? Também, mas lá embaixo. Quando uma coisa é reservada, quando uma matéria, ela não é reservada à lei complementar, portanto, à lei ordinária, e ela é instituída por lei complementar, se depois vem uma lei ordinária e altera, não há óbice, certo? Se aquilo não foi reservado à lei complementar e foi alterado por lei ordinária, tudo bem, pode ser, tá bom? Então, tentando encerrar a discussão aqui, o que eu acho que houve lá em Tarumã é uma dificuldade no manejo com relação à Constituição Federal, né? Houve a instituição de um Código Tributário Municipal em 1994 por meio de uma lei complementar municipal, que aí tudo bem. Agora, me dizer que foi este Código Tributário Nacional que instituiu o tributo, aí eu já discordo. Por quê? Código tributário, seja ele federal, estadual, municipal, tal, ele vem para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e não criar um tributo específico. É essa a dificuldade do legislador municipal, do vereador. Né? Desculpe aí, não tô querendo me achar em nada, entendeu? Até sou muito principiante em direito tributário. Mas há uma dificuldade, não só em Tarumã, entendeu? Mas em vários municípios, são mais de 5.000 municípios pelo Brasil, entendeu? Há uma dificuldade no manejo da legislação tributária, certo? A gente tem que ter bem em mente o que é reservado, quais são os tributos instituíveis por lei complementar, para que serve lei complementar em matéria tributária, certo? Mas não ficar loqueando com relação a tal, foi instituído ou não. Bom, volto a reiterar que no município de Tarumã houve a instituição do ISS por meio de uma lei ordinária. Certo? O Juliano foi lá, pesquisou, viu que era por lei complementar e tal, e depois falou assim pra mim, pô, mas como uma lei ordinária, que é essa lei 583, pode alterar uma lei complementar? Pode, porque essa matéria, instituição do ISS, não é reservada à lei complementar. Certo? Então não há essa dificuldade. Agora, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas tem que ser instituído por lei complementar. E aí, se ele é alterado por meio de lei ordinária, aí não dá. Certo? Porque esta matéria, instituição do imposto sobre grandes fortunas, é reservada à lei complementar. É lei complementar que tem que fazer. Certo? Bom, pessoal, espero ter dirimido as dúvidas aí de vocês, tá bom? Vamos encerrar aí, que eu prometi que os vídeos seriam curtos. Vamos matando então a saudade aí, pessoal, pelos vídeos. Nossas aulas voltam. A nossa primeira aula vai ser dia 5/2. Só que eu adianto a vocês que será a nossa primeira e última aula desse ano. Que eu vou deixar as turmas de vocês, tanto o segundo A quanto o segundo B, porque eu fui chamada no mestrado.
minhas aulas começam dia 12/2, que é numa sexta-feira. As aulas do mestrado em Jacarezinho são na sexta e no sábado. Então, eu, infelizmente, vou ter que deixar a turma de vocês. É com grande pesar que eu anuncio isso. E, então, eu espero que vocês estejam todos presentes lá no dia 5, pra gente fazer a nossa última aula. E dia 12/2, eu quero aplicar uma prova pra vocês. Só que não sou eu vou elaborar tudo, eu vou continuar, vou corrigir as provas de vocês, lançar as notas, tudo. Mas não sou eu que vou aplicar a prova, tá? Mas vai ser uma pessoa tão brava quanto eu, tá bom? Pessoal, boas férias pra vocês, tá? Vamos nos falando aí. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou WhatsApp, tá bom? Boas férias, um abraço a todos e até o próximo vídeo.